Jesús, en esta mañana nos despojamos de nosotros mismos y nos ponemos a la exposición de tu palabra que es viva, eficaz, transformadora y que genera en nosotros transformación de dentro hacia afuera. Que en esta mañana nosotros podamos tener la conclusión que de aquello que estamos hablando hace 3 semanas atrás, 4 con esta. Que la vida del Señor fluya en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Que vengamos a tener entendimiento de dónde venimos para tenermos la ciencia de quem nosotros somos. En nombre de Jesús y a dónde nosotros vamos a llegar. Que podamos nos alimentar de tu palavra, que é rica, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, estamos comentando aí a carta de Pablo aos Efésios e já temos aí 3, 4 semanas com esta, que estamos falando do mesmo capítulo. Estamos praticamente falando de a cada 3 versículos. Passada semana terminamos em el versículo 10 e hoje vamos a ler del 11 ao 14, que é específico, pero eu he pedido para poner del 3 ao 14. Por quê? Porque vamos a recapitular tudo que hemos leído essa semana para chegar a esse ponto de convergência onde nós outros vamos nos converter ao propósito que Deus tem em nossa mente e nosso coração e nessa manhã. Amém, irmãos? Me gostaria de pedir perdão para os irmãos, estou atacado com alergia. Vez ou outra eu vou a tossir. Meus olhos estão assim, nem com gafas estou conseguindo ver bem. Pero vamos que vamos. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. Eu vou começar lendo, depois vou a transcorrer. Amém? Bendito seja Deus, Padre de nosso Senhor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, a cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo quando se cumplir el tiempo, isto es, reunir en todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. E agora vamos a empezar o texto principal de hoje. En Cristo também fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados segundo el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando creyeron en el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ay, qué bonito. Primeiro, nós hablamos de identidade. Recorda? Quem eres tu? Quem nós somos? De quem nós somos? E seguimos falando de identidade, pero com uma ótica de Deus bendecido, que Ele é Deus que nos bendice, através de sua identidade ejertada em nós, correto? Vale, até aí vamos bem. Passada semana, nós nos talhamos, nos movemos. E qual foi o texto que nós pusimos? Está aqui. Identidade, unidade e propósito. Habla de identidade, de unidade e de propósito. E hoje, que vamos falar? Do mesmo. Pero prestemos atenção. Eu tenho 3 hijos. Eu tenho, de momento, 2 nietos e 2 em caminho. Cada um vão sendo generados segundo su espécime, segundo su padrão, segundo su conhecimento, segundo su genética. Mis hijas, uma parece com a mãe e a outra parece comigo, pero tiene coisas minhas, pero tiene coisas de sua madre, e nossos hijos naturais são assim. Por que estou falando de hijos e padre? Estou falando de uma identidade genética. De quem somos nós outros? A palavra que nos ensina que em Cristo também fomos hechos herdeiros. Fuimos, correto? Pois fomos predestinados segundo o plano de aquele que hace todas as coisas conforme o desígnio de sua vontade. Correto? Os hijos adotivos também correm e recorrem nossas características. As pessoas que caminham conosco, de maneira ou outra, correm nossa identidade. Por que eu he pedido para mim me fazer isso aqui hoje pela manhã? Quando nós chegamos à casa de pessoas que nos cercam, e mira isso, isso tem identidade meme. Sim ou não? Porque as pessoas que caminham com nós, mira, eu quero fazer isso em minha casa. É uma identidade. A forma de falar é outra bruta, que eu não sou, eu sou manso, humilde de coração. Vez outra, é muito manso. Pensa num tio manso. Manso. Pero quando ele tem entendimento de aquilo, ele não é assim. Sim ou não? Dizem que é meu filho. E minha hija não é minha hija. Porque se parece mais comigo do que minha hija. Por quê?
camina con nosotros. Yo tengo dos netitas aquí. Una aquí y la otra está ahí. Tiene mucha característica de nosotros. ¿Tiene o no tiene? Gustos, manías, formas. ¿Por quê? São adoptivos. São hijos. Hacen parte de um corpo. Hacen parte de uma família. Hacen parte de uma mentoria. Hacen parte de uma comunidade. Estão enxertados em um propósito. Em Cristo fuimos hechos herederos. Nosotros poderíamos ser herederos por nossa força, por nossa vontade, por nossos desejos? Não. Porque nosso desejo não é estar cerca de Deus. Não é fazer a vontade de Deus. Nosso desejo é fazer nossa vontade. Pero mira, aqui fala que Ele nos predestinou. Temos um predestino. Um sítio onde aponta de onde venimos para onde vamos. E quem nós somos hoje vai depender do predestino que tenho, se está alinhado com o predestino de Deus ou com o meu. Aonde vou chegar vai depender se em realidade estou nesse caminho ou não. Ou estou em direção contrária a esse caminho, a qual Deus me ha predestinado. Para onde estou indo? Por isso é muito importante saber quem nós somos. Não é um jargão, não. Jargão. Não é um apodo, não. Também, tampouco. Não. Quando nós utilizamos uma palavra que em realidade não se hace realidade com o que nós vivimos. Nós miramos, eu sou hijo amado, pero gira a esquina, me olvido quem é Deus. Nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Em sério? Nós aqui estamos aprendendo algo da palavra de Deus. Nosso culto, em realidade, empieza quando salimos dessa porta. Eu cultuo a Deus aí fora. Aí fora eu cultuo a Deus. Aí fora, quando saio de aqui, eu vou cultuar a Deus, ou seja, eu vou a santificar. As pessoas vão ver santidade em mim quando mirar-me a mim e ver quem? Cristo. Porque estou em Ele. Caminho predestinado para a minha vida. Há um predestino para todos nós. Pero, nós elegimos se mantenemos em el caminho del destino que nos ha proposto Deus ou no caminho que propusimos nós mesmos. Porque ou somos de Deus, nós somos direcionados por Deus, somos guiados por Deus, somos transformados por Deus, andamos em el caminho de Deus, aunque seja com lutas, aunque seja com tribulações, aunque seja com um montão de coisas que para nós, a nossos olhos, são maldições, aunque seamos assim, andamos assim, pero dentro do caminho que nos ha proposto Deus, somos obedientes a Deus. Ou caminhamos por el caminho a qual eu sou melhor que Deus, então não. Aqui eu hago isso, aqui eu consigo arreglar isso, aqui eu sou apenas Deus de mim mesmo. Eu sou apenas Deus de mim mesmo. Aonde estou? En el camino del predestino de Dios,
ou é o caminho de destino meu mesmo próprio? Prestemos atenção, a fim de que nós fuimos os primeiros em poner nossa esperança em Cristo. Aqui, o escritor de la carta de Efésios está dizendo que eles foram os primeiros a poner a fé em Cristo, poner suas vidas em manos de Cristo, poner a esperança, ou seja, aquilo que eles esperavam em Cristo. Hoje nós não temos que ter esperança mais. Não, não. Porque se eu estou em el caminho, se eu estou em el destino que me foi proposto, que esperança tenho eu? Ou esperando o quê? As bendições que Deus me ha prometido, as promessas. Irmãos, seamos maduros. As promessas já foram dadas. Somos bendecidos já. O que vai ser derramado será segundo su propósito, su voluntad. Os frutos são de Ele, as provisões são de Ele. Tenho que trabalhar? Sim. Tenho que fazer mi parte em el processo? Sim. E como hago? Corro na direção de Ele, busco na direção de Ele, corro na direção de Ele e executo. Corro na direção de Ele e executo. Dentro do propósito que Ele tem para mim. Pero, então, agora eu vou currar como um louco. Trabalhar como um deslocado, porque não. Primeiro, não vou dizer que não, pero primeiro, vou volver aqui. Volvi atrás. Se Deus ha mandado você trabalhar como um translocado, siga. Isso funciona. É o propósito que Deus te ha dado. Se Deus ha dicho, haga isto, vá por esse caminho, obedeça. E já está. É segundo o caminho que nos ha proposto. Ele nos propõe. É Ele que nos direciona. Oh, eu sou Deus em mim mesmo e eu vejo, não, por aqui eu me rende mais. Como é que é o negócio lá das rendas fixas, rendas não sei o quê. E aí eu invirto aqui, invirto aí. Eu vou falar de um assunto agora. Então, prestamos atenção. Temos uma identidade, sim ou não? Eu tenho, como he hablado em princípio, 3 filhos que são reais, que têm vida, que fluye a vida. Tenho meu filho maior que está em Brasil, tenho meus 2 netitos no espetáculo, tenho minhas 2 filhas que estão aqui, que estão embaraçadas. Daqui uns meses já se vão a sair. Pero isto é um cumprimento de propósito. Temos famílias aqui que têm 2 filhas, já está vindo outro por aí. E presta atenção. São filhos reais, sim ou não? A qual nós temos responsabilidade sobre eles, sim ou não? Temos que cambiar pañales, temos que duchar, temos que dar comida, temos que ensinar o caminho, ensinar as tareas diárias de la casa. Mis filhos estão maiores, já buscam a vida por si só. Hoje, eles têm que ensinar, porque aprenderam. Agora, nós aqui
Somos como os bebês reborns, que agora está na moda. Ou somos filhos de verdade, que necessita comida, que necessita alimento, que necessita a direção do Padre? Porque é fácil ser um filho reborn. Põe uma pila, sei lá como funciona essa coisa. Não é gente, não tem vida, não dá trabalho. Não necessitamos ter responsabilidade sobre ele. E o que mais existe no mundo hoje são cristianos reborn, que dizem que são crentes, pero não são. Dizem que são creyentes, pero não são. Dizem que são hijos de verdade, pero não são. Por quê? Não querem andar segundo o propósito de Deus. Segundo a vontade de Deus. Querem viver segundo sua vontade, sua criação. Eles foram criados para um propósito. Os bebês reborn foram criados para um propósito. Para a medicina. Porque tinha madres que, por problemas de gestação, perdiam seus filhos. Perdiam seus filhos. E quedaram afetadas psicologicamente. Ficaram, perdão da expressão, translocadas. E o que passou? Criaram para que a madre pudesse exercer todo aquele afeto, aquele bebê, aquela muñeca, que não é um bebê, aquela muñeca. Para quê? Para poder sanar-se e ter um tratamento psicológico, psicoterapêutico, para quitar a loucura, não essa palhaçada que existe hoje. De los cristianos reborns que existem aí. São um bando de muñecos e marionetas que só servem para uma coisa. Dá 5.000 euros. Deus está me revelando aqui a hora que alguém aqui vai dar 5.000 euros. Quem? Mira, se não levantar a hora, Deus vai te pegar, vai quitar tudo que tem. A hora, levanta. Aí fora. E sabe o que é pior? Os cristianos reborn por la ganância. Deus manda decidir isto. Uma pergunta. Cristo pregou sobre prosperidade? Cristo predicou sobre prosperidade? Não? Flipei. E por que nós outros temos que predicar pedindo dinheiro? Sabe por que existem lobos? Essa é nova. Sabe por que existem lobos? Porque em las iglesias de hoje só existem ovelhas. As igrejas não têm que ter ovelhas. Em las iglesias têm que ter pastores. Pastores de Cristo. Cada um pastoreia sua casa, sua família. Para que sua família não seja uma família reborn. Que me dá igual minha família. Cada um busca a sua vida. Ah, eu não tenho responsabilidade. Quem nós outros somos? Sabe por que as igrejas pedem dinheiro?
Porque os pastores da comunidade não conhecem a responsabilidade que têm. Como são ovelhas, querem pagar por la seguridade ao pastor terceirizado. A Deus aí eu eximo de minha responsabilidade que tenho, porque é uma igreja de reborn. E tá tudo bem. Tá tudo bonito. Aí, chega aí, tá aquele monte de munheca assim. Bebê reborn. Munheco reborn. Igreja reborn. E ovelhas reborn. Pastores reborn. Por quê? Por quê? Porque são deuses de si mesmos. Não querem entender que foram predestinados para o cumprimento do propósito de Deus. Pero querem viver segundo sua sã doutrina, sua sã vontade, seu sã desejo. Que em nome de Jesus, irmãos, hoje é dia de Santa Cena. Que bonito. Hoje é dia de Santa Cena, onde nós vamos a partir o pão com sabedoria, com entendimento, e tomar a copa da sangre de Cristo que foi derramada por nós outros, dentro do propósito de Deus. E a pergunta que quero fazer é: quem somos nós outros? Qual é a nossa identidade? Somos reborns? Somos ovelhas? Ou somos pastores? Quem és? Quem somos? Estamos dentro do caminho que nos foi predestinado? Ou queremos apenas manter as aparências? Eu estava escutando. Tem sentido aqui. Vamos inteirar. Há um texto que diz assim, deixa eu encontrá-lo aqui, que é melhor. Creio que puso aqui. Está aqui. Palavra que diz que sede mis imitadores como eu sou de Cristo. Sede mis imitadores como eu sou de Cristo. Correto? Perfeito. Pero o que é imitar? Muitos de nós somos imitadores externos que utilizamos uma mascarilha. Quando estamos aqui, levantarmos a mano, Deus é... Ou quando estamos cantando, quando estamos orando, quando estamos aqui predicando, somos atores com mascarilhas. Imitando. Somos imitadores. Sim ou não? Pero a questão não é o que nós outros imitamos externamente. A imitação não é apenas externa, porque se a imitação é apenas externa, dentro de rato momento eu vou ser quem eu sou. A imitação vai deixar. Igual, a mim me gusta imitar minha mulher, alguns irmãos, a forma de falar. Me gusta imitar, pero não sou eu. Eu imito muitas pessoas, pero
não sou eu. Porque quando eu saio dessa imitação, eu me torno eu. E assim somos nós outros. Pero o que o texto quis dizer? Sede mis imitadores. Creio que foi Pablo. Não sou muito crente nessas coisas, mas eu creio que foi Pablo que disse isto. Sede mis imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele habla isto, em el original, tem muitos... Ai, me olvidei a palavra que disse. Tem muitos significados esta palavra. Não é significado que habla. Tem muitos significados essa palavra, imitadores, pelo que Pablo não é interpretação. É mais profundo ainda. Mais profundo aún a palavra. Quando Pablo habla del tema, sede mis imitadores, é de dentro hacia afuera. Então agora quer dizer que eu tenho que imitar a Cristo. E tenho que ser igual a Cristo e anular-me a mim mesmo. Não. Como não? Não. Porque se você imita a Cristo e anula a si mesmo, uma hora ou outra, o que você ha anulado vai florescer. Entende o que quero dizer? Se eu me anulo quem eu sou, eu me anulo, apenas pongo uma máscara sobre mim e empeço a imitar a Cristo. Tenho miles de exemplos. Eu era um. Eu fui um assim. Me pus aí uma máscara, xelabá, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E passado um tempo, eu me revelei. Por quê? Eu me anulei por completo, me pus uma mascarilha e comecei a imitar a Cristo. Pero um imitar externo. E depois que eu entendi que eu fui predestinado a caminhar em um caminho, eu entendi que imitar a Cristo não é apenas externo. Eu necessito ser transformado de dentro hacia fora. E através dessa transformação, traindo Cristo enxertado em mim. Recorda que nós outros limos aí, creio que em Juan, que Jesus disse que eu sou a vida verdadeira e vosotros sois as ramas. Quando nós nos tornamos as ramas de la vida verdadeira, é naturalmente que os frutos de Cristo se manifestam em nós. Não temos que fazer força. E tampouco anularmos a nós mesmos. Pero nosotros mismos somos transformados por la renovación de nuestra mentalidad en sencillo. É sencillo, irmãos. Pero nosotros tenemos que mantenernos em... Amém? Eu queria terminar aqui orando. Terminar com um tempo de oração. Podemos em pé? Temos um tempo de oração pero esse tempo de oração que vamos a ter aqui é para nos entregar a Cristo. É uma oração de confissão. Vamos confessar que em realidade Cristo é nosso Senhor. E quem não quer fazê-lo não necessita fazê-lo. Todos somos livres, amém? Temos liberdade em Cristo. Pero eu quero. Se tu queres, hágalo. Padre, em nome de Jesus, eu entrego meu coração agora ao Senhor. Padre, eu necessito ser transformado.
transformado de dentro hacia afuera. Eu não quero ser, ó Padre, como um ator que põe uma mascarilla, chega aqui adelante, habla, e depois não manifesta a Cristo. Eu quero imitar a Cristo de dentro hacia afuera. Eu quero ser transformado por la renovação de minha mentalidade a través da palavra viva e eficaz que genera em mim transformação. Porque eu fui predestinado. Há um destino que o Senhor preparou para mim. E eu necessito, Padre, em nome de Jesus, andar em tus caminhos, em tus preceitos, em destino que o Senhor ha proposto, em el caminho que o Senhor ha proposto delante de mim. Padre, que o nome de Jesus seja exaltado sobre minha vida e que eu venha a ser transformado. E que cada um dos meus irmãos aqui, ó Padre, que oraram e estão orando para essa transformação, que seja, ó Padre, atendida. Em nome de Jesus. Que o Senhor venga a generar em nós essa transformação para a qual o Senhor tem proposto sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que podamos ter uma semana bendecida, um mês lleno da provisão do Senhor sobre nós. E que podamos desfrutar do melhor dele sobre nós. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade diz: amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Amém. E consagrar el vino. ¿Por qué hacemos isso? Porque a su natural solamente es el pan y es un zumo. Pero quando nós outros consagramos ao Senhor, Deus vai receber esses dois elementos que representam a sangre de Jesus e o corpo de Jesus. Então, esse simbolismo agora vai deixar de ser natural e vamos a comer algo espiritual. Amém? Então, se tu, que eres uma menina esperta, vai ser uma oração dizendo: Jesus, eu consagro esse sumo ao Senhor. Amém? E Elisa depois vai orar consagrando o pão a Deus. Amém? Eu te ajudo. Vale, se necessita. Vai, Laísa. Vai. Senhor Jesus, eu consagro esse sumo ao Senhor. Quando ele chegar a meu corpo, será el sangre que foi vertida em la cruz del Calvário. Eu recebo justificação em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Beleza? Senhor Jesus, eu consagro este pão que quando eu comer, vou a comer o corpo de Cristo que foi machacado em la cruz del Calvário. Eu recebo tu amor hacia minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Consegue? Amém. Vai. Pode seguir. Vai. E o meu? Meu Deus do céu, passa, vai devagarzinho, pelo amor de Deus. Só um? Muito bem. Eu vou dar um para ti e outro para a Elisa, vale? Pode correr um, outro corre o tuyo.
Só passa fora do tapete. Vale? Corre, Corre, fora, Denise. Não, para. Para ti. Aí. Vai lá, vai. Vai. Por que nós outros vamos fazer isso? Estamos fazendo isso? Porque temos que sermos intencionais em el evangelho que estamos ensinando aos niños. Temos que ser intencionais, porque aí fora, dia a dia, há ideologias e ideologias. Nós estamos blindando as linhas. Há igrejas que vê como pecado. Os niños tomaram uma copa e comeram pão. Mas não se vê pecado deixar seus filhos delante das telas de noite. Não se vê pecado ser omisso não orando com seus filhos. Não se vê pecado ensinando seus filhos vestir roupa, se comportar. Não se vê pecado. Mas são muito religiosos. Não posso. E muitos filhos estão perdidos como dracmas dentro de suas casas. Porque é pecado ensinar o evangelho de Deus. É muito brutal. E é mais fácil de eu entregar a tecnologia e a inteligência artificial a meus filhos. Então, é minha responsabilidade quando está aqui dentro. Eu sou responsável por eles. E eu sou intencional a ensinar. Eles nunca vão duvidar de nenhum detalhe, porque eu hoje tenho 47 anos e pessoa comigo desde pequeno. E eu recuerdo coisas que muitas das vezes eu disse, como me recuerdo disso? Não recuerdo coisas que deveria recordar, mas as ensinanças da palavra de Deus estão gravadas em meu coração. Então, eu sou prova viva de que ao ensinar a palavra de Deus, vai nos transformar dia a dia. Amém, Elise, Laísa? Eles têm que entender. Seus papás podem equivocar-se, nós outros podemos equivocar, mas Deus nunca, jamais se vai equivocar. Deus está acima de todos nós outros. Quizás nós outros não fomos ensinados, porque volta e meia perguntamos, Deus, por que isso, por que aquilo? Mas estamos ensinando que, apesar de nossos falhos, somos mais importantes ao Senhor. Amém? Padre, nessa manhã, queremos agradecer ao Senhor por este privilégio. Quizás, Senhor, que muitas ninhas e ninhos tiveram esse privilégio de compartilhar um pão que foi convertido em um corpo e um sumo que foi convertido em la sangre do Senhor. Papá, quisera eu que muitíssimas comunidades de nosso país aqui em Espanha tivessem a revelação de guardar esta nova geração. Pero, Senhor, que Tu puedas nesta manhã, na minha oração, é que Tu puedas ir de encontro a cada comunidade, a cada igreja que faz parte de Espanha. Deus, quita a cegueira, Senhor, de los pastores, quita a cegueira, Senhor, de los papás, quita a cegueira, Senhor, da igreja do Senhor, para que assim podamos cuidar daquilo que é eterno. Senhor, minha casa vai quedar, minhas roupas vão quedar, minhas joias vão quedar, tudo que tenho se quedará aqui, pero aquilo que é eterno estará delante de mim, delante do Senhor. Senhor, é isso que está, Senhor, que o Senhor está preparando para a eternidade. Não é minha sídia nova que Tu estás preparando para a eternidade, são vidas. Por isso, nessa manhã, nós outros somos gratos por estarmos aqui e viver o evangelho simples e puro entre os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem comer, bebê? Amém?